Olá, você está no seu DNA, um programa no qual eu ensino os caminhos que te aproximam do domínio nas análises e interpretações de dados em diversidade genética. E aqui a gente conversa sobre o que? Filogeografia, genética de populações, todo esse universo. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre o que são inputs e 6 programas poderosos para você montar o seu input e não travar mais as suas análises. Eu sei, provavelmente você tem problema quando você vai analisar, começa a rodar, o negócio não vai para frente, então eu vou te dar a solução, porque é o seguinte, eu fazia muito input à mão. E eu tenho certeza que se você não fez, fará. Eu espero que não, depois que você assistir esse vídeo. Mas se você não fez input à mão, você conhece alguém que fez. Eu fazia muito, eu tinha muita resistência com esses programas. E que besteira que eu fazia, gente, que bobeira. Eu poderia ter poupado muito sofrimento se eu tivesse conhecido essas ferramentas e não tivesse tido resistência com essas ferramentas. Porque o que acontecia? Eu sabia montar os inputs à mão. E o que é o input? Só para contextualizar aqui para você. O input, ele é um arquivo de entrada que um programa lê. Então, dentro desse arquivo, a gente tem os nossos dados genéticos e a partir desses dados genéticos, as análises são feitas. Então, esses dados, eles precisam estar em arquivos que têm formatos específicos, nós vamos conversar sobre isso. Mas eu tinha uma resistência muito grande em utilizar programas que faziam conversão desses inputs, tá? Então, a gente tem um arquivo de entrada determinado e eu consigo transformar esse arquivo de entrada em uma extensão que é lida por um outro programa de forma automática. E eu tinha muita resistência com isso, porque eu sabia fazer o negócio na mão. Então, como que eu fazia? Digitava, pá, assim, colocava na ordem, aí às vezes eu ficava com raiva, por quê? Um espaço, um mísero espaço, gente. Às vezes eu ficava semana tentando entender por que que o meu programa não rodava e eu não entendia, por que que o meu programa não executava. Quantas vezes eu quis pegar aquele Arlequim. O Arlequim ele é um programa que faz análises em diversidade genética. Então, ele estima diversidade genética, ele também faz cálculo de diferenciação genética, ele faz um monte de coisa. A gente tem vários vídeos aqui no canal explorando o Arlequim. Mas enfim, eu queria pegar aquele Arlequim, gente, e tacar no fogo, porque o negócio não ia pra frente, sabe? Travava. E às vezes era um espaço, sabe? Inclusive, eu fiz esses dias aqui um vídeo no canal sobre como você pode fazer uma análise do zero, tá? Do zero, né? Então, pegando ali o arquivo FASTA, nesse caso era voltado para filogeografia, até a análise do Arlequim com os meus próprios dados. E eu tava lá organizando, explicando para vocês e eu deixei passar um espaço e deu erro. Então, eu deixei registrado para vocês olharem. Mas então aquilo me tomava muito tempo, sabe? E quando me apresentaram, a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de programa, por exemplo, acho que foi com Create, que era um dos primeiros programas que eu vi. Eu confesso que eu fiquei, nossa, com preguiça, que eu pensei, mais um programa para eu aprender. Já tem um monte de coisa que eu tenho que fazer, ainda tenho que aprender programa para converter, gente. Eu faço na mão assim, ó, rapidinho. Nossa, mas que besteira, viu, gente? Ô, besteira. Então, assim, eu tinha uma crença muito limitante, achando que eu ia perder tempo aprendendo e achando que do jeito que eu fazia funcionava. Sendo que do jeito que eu fazia funcionava. Dava mais trabalho? Dava mais trabalho. Eu gastava mais tempo? Muito mais tempo. Então, o tempo que eu demorava para arrumar um arquivo de entrada, por exemplo, eu tentar entender, né, o erro que estava dentro dele, eu podia ter aprendido a utilizar diversas ferramentas, porque não tem só uma, tem um monte delas. A gente vai conversar só sobre 6, mas tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para fazer isso. Mas vamos deixar tudo bem claro aqui, específico. O que é esse input, então, né? O input nada mais é que um arquivo contendo esses dados genéticos que serão analisados, que serão lidos por um programa. Gente, nós temos diversos tipos de programa. E se a gente tivesse um único arquivo universal que pudesse ser lido, né, e analisado em todos eles, seria muito bom, seria muito maravilhoso, o melhor dos mundos. Mas não é assim que acontece, não é, minha gente? Então a gente tem diversos formatos de input. E aí a gente entra para um conceito que a gente fala de extensão. Então, quando você trabalha com genética de populações, quando você trabalha com a filogeografia, você vai trabalhar com programas, por exemplo, que tem extensão .arp.
Então, o programa só vai conseguir ler arquivos que estejam no formato .arp. É como se fosse um código, vamos assim dizer, sabe? Então, o código, por exemplo, que o Arlequim lê é o código .arp. Então, se você chegar lá com um código ponto, por exemplo, deixa eu pensar, ponto .fi, ele não vai fazer análise. Se você chegar com código ponto .dat, ele não vai fazer análise, porque esses são formatos que são lidos por outros programas. Então, sempre que você pensar em input, em extensão, pensa dessa forma, é como se fosse um código que um determinado programa lê. Quando eu tô falando código, que a gente não é de computador, é código de brincadeira, tá? Pensei, vai dar ruim isso aqui que as pessoas vão se confundir. Você pode pensar também em sobrenome, tá? Então a gente tem, a sua família tem um sobrenome, certo? A minha família tem um sobrenome. Então, por exemplo, a família do Arlequim vai ter o sobrenome Arp, tá? A família do FStat vai ter o sobrenome Dat. E assim por diante. A família do BIS, XML. E aí, esses programas reconhecem estas famílias. Vamos pensar assim, tá bom? Então, dentro desses arquivos, a gente organiza os nossos dados genéticos para que eles possam ser, então, analisados dentro do programa. Essa extensão que eu falei para você, dos arquivos, elas são, então, sufixos que vão nomear esse formato do arquivo e também indicarão a função que eles desempenham. Por isso que são tão importantes. Hoje mesmo eu estava fazendo uma aula para o curso de filogeografia que a gente tem. E lá eu estava explicando como que a gente pode exportar do programa GenIX, converter as sequências num arquivo .rdf, que é o arquivo do network. O network, ele é um programa, gente, que faz rede de haplótipos. Então, se você trabalha com filogeografia, provavelmente você vai fazer rede de haplótipos, tá? Aí, o que eu fiz? Eu peguei, exportei o arquivo, então converti, né? Coloquei na pasta do network e fui testar para ver se estava rodando. Só que quando você faz a exportação, então já estou entrando aqui no conteúdo da exportação em si. Quando você faz essa exportação ou essa conversão, algumas vezes os programas eles não colocam na frente esses sufixos, tá? Ou essas famílias, né? Ou os códigos, enfim, eles não colocam isso na frente. Então você tem que abrir, salvar como e colocar o sufixo, né? Aí eu fiz isso, só que eu coloquei ponto .arp. E ponto .arp é o arquivo do Arlequim, porque eu tava fazendo análise no Arlequim, aí sabe quando você tá lá mexendo, de repente muda o disco, e aí eu acabei salvando como ponto .arp. Fui importar no Arlequim, já tô falando Arlequim, né? Fui importar no network, gente, quem disse que importava? Simplesmente não importava. Dava erro, e eu pensei, meu Deus do céu, mas como assim? Se até o programa de conversão tá dando problema, o que tá acontecendo? Ó, outra dica que eu já vou dar para vocês puxando essa história. Sempre que der problema em alguma coisa, dessa questão de rodar, não culpa o computador. O problema é a gente mesmo. Da hora que a gente pensa, mas esse trem não tá rodando, era para rodar. Olha lá, eu converti. Sempre desconfie primeiro da sua pessoa. Pode ter certeza. Input travou, desconfia que foi alguma coisa que você fez de caquinha, porque, gente, o negócio é automático, entendeu? Então, se a gente colocou alguma coisa lá, pode ter certeza que vai dar errado. Não culpa o computador. Bom, depois de um bom tempo, eu fui perceber que eu tinha nomeado a extensão, ou seja, eu tinha colocado o sufixo errado. Então, como que você coloca um sufixo? Você vai em salvar como, abre esse arquivo em um bloco de notas, vai em salvar como, coloca todos os arquivos e aí coloca ponto o sufixo do programa. Então, eu tinha que ter colocado ponto RDF e eu coloquei ponto ARP. Então, o programa ia abrir? Não. Eu tinha apertado botões, né, de fazer a conversão? Tinha. Mas eu sempre falo para vocês que não é definitivamente só apertar botões, que se fosse estava muito fácil, né? Domínio para analisar e interpretar tá longe de ser só apertar botões. Você tem que ir muito além. Então eu não estava presente, demorei um tempão para entender que eu tinha feito de errado. Converti o negócio de novo, várias vezes, continuei nomeando como ponto .arp. Olha isso, gente. Olha isso. Mas enfim, depois eu percebi que estava com a nomenclatura equivocada, e aí deu tudo certo, tá? Então,
É por isso que é importante que a gente tenha o sufixo correto, porque a estrutura do arquivo que eu tinha exportado, que eu tinha convertido lá no GenIX para o network, estava certinha. Então, a estrutura interna do arquivo estava, mas o programa não conseguia reconhecer aquele sufixo, porque não era o sufixo dele, não era da família dele, a família dele era .arp. Desse jeito, gente. Então, sempre tenham atenção com a extensão dos arquivos. Lá nos cursos que eu dou, eu falo sempre para os alunos guardarem esses modelos de inputs, porque eles sempre salvam. Então, embaixo lá eu coloco vários modelinhos para a galera, para que eles possam depois também saberem a extensão do arquivo, porque é muita coisa, gente. A gente não consegue memorizar isso. Claro que com o tempo, quando você vai trabalhando com essas coisas, fica muito mais fácil você memorizar as coisas, né? Então, hoje para mim, assim, eu tenho muita familiaridade com extensão de arquivo, porque é uma coisa que eu faço tem 10 anos. Então, assim, mesmo que eu não quisesse decorar, eu decoro, eu sei essas famílias todas de cor. Então, eu coloco lá embaixo para eles, porque isso ajuda bastante. E você pode fazer a mesma coisa, você pode começar a criar aí uma pastinha no seu computador com esses modelinhos de input. Ah, Natácia, mas eu não sei como que eu vou fazer, eu nem tenho input. Claro que você tem, criatura, é claro que você tem. Aonde você tem input? Nos próprios arquivos de programa. Geralmente, gente, os desenvolvedores dos programas, eles disponibilizam para nós, dentro da pastinha do programa, modelos de input. Então, para de ficar sofrendo, para de ficar pegando o colega. Eu, que ficava catando input dos outros há muito tempo atrás, obrigada, Senhor, já passou, vou contar uma coisa para vocês. Mais ou menos uns 10 anos atrás, eu peguei um modelo de input e eu não tinha essa noção. Gente, como que a cabeça da gente limita, né? Porque eu tinha muita resistência em mexer em programa, muita mesmo. Porque eu achava que era para quem tinha o dom, era para quem sabia, era para quem tinha, sabe, aquela coisa, assim, aquela inteligência super master. Então eu era super insegura com isso e sofri muito nesse processo. Por isso que aqui eu sempre falo, eu quero muito trazer o melhor conteúdo para você ter o domínio que você deseja, porque eu sei o que é sentir vontade de ter autonomia, eu sei o que é ter aquela vontade de falar, nossa, esse trabalho é meu, sabe? Eu sinto que é meu, de não ficar dependendo das outras pessoas. Então, isso é o meu maior motivador, porque assim, pode ter certeza, pensou numa dor, saiba, eu já passei por ela. Eu já vivenciei de alguma forma, ouvi dentro desse ambiente, mas enfim. Então, eu peguei esse arquivo emprestado e eu reproduzi o que tinha nesse arquivo e reproduzi por muitos anos. E o formato como ele estava lá estava equivocado, sabe? Não estava certo. Era para ser um arquivo que tinha sequências nucleares, exatamente. Sequências nucleares que tinham heterozigotos, e o formato como ele estava era como se essas sequências não fossem nucleares, era como se essas sequências fossem lidas pelo programa como uma sequência haploide. Então, o programa não interpretava como um diploide, um haploide. Imagina o impacto disso nas minhas análises, nos resultados, nas coisas que eu discuti. Tudo errado, gente, porque eu peguei de alguém que eu achava que era muito, muito, muito bom no que fazia. E não é que era ruim, acontecem, são erros. Qual a responsabilidade de quem? Minha, porque eu fui pegar com essa pessoa. Nossa, mas você achou que essa pessoa sabia. Não, gente, eu tinha que ter ido no programa, entendeu? Então, assim, no help do programa, ele explica certinho como que você vai montar esse input, como que tem que ser a estruturação do input, o que você tem que colocar, o que você não tem que colocar, porque, gente, todo mundo tá corrido. Eu sei, sempre tem alguma coisa para fazer, e lá, e aí você vai perder tempo com o input. O input gasta neurônio discutindo seu dado, gasta neurônio interpretando. É por isso que aqui é analisar e interpretar. Não é só analisar. Eu falo para você ter domínio para analisar, interpretar e que não é só botão. Eu já mostrei isso para você. Então, saiba direitinho quais são as extensões dos arquivos, pegue lá uma pastinha, coloque esses arquivos dentro e lembre-se sempre, os inputs, eles não podem ser formatados com dados brutos. Esse, com certeza, é um dos clássicos erros que nós temos dentro das análises. O que as pessoas, algumas pessoas, tá? Não são todas, mas algumas pessoas acabam gerando seus arquivos, seus dados, né? Mas não processam esses dados.
Então, não importa qual técnica que você está utilizando, antes de você pegar o seu sequenciamento, o seu genótipo, você precisa processar esses dados, seja por bioinformática, seja quando você tem a galera que faz a genotipagem de forma manual, em gel, não importa, você precisa tratar esses dados. Não só nessa parte do processamento da bioinformática, gente, mas também tem uma parte pesada de edição, tá? De caracterização. Então, se são com os SNPs é uma coisa, se são com os micros é uma coisa, se são com as sequências, outras coisas, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Trouxe aqui para você um exemplo com sequência, tá? E eu quero mostrar uma coisa e depois você me conta se você já viu isso em algum lugar, se isso é familiar, se não é. Inclusive, já deixa um joinha aqui para mim. Eu mereço joinha, eu mereço comentário, eu mereço compartilhamento, porque eu estou poupando seu tempo. Sim, estou poupando seu tempo de você ter que ficar repetindo coisa. Vou te falar um monte de programa legal. E aí, com isso, você tem tempo de dar meu like. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, e compartilhar com os amigos também, viu? Já estou esperando. Então, galera, seguinte. Esse aqui é um alinhamento. Vamos imaginar que você vai fazer um arquivo de entrada, com esse alinhamento aqui, com esse dado de sequenciamento. E aí você vai, alinhou, acha que tá tudo certo, tudo maravilhoso, só que não. Uai, o que tá de errado aqui, Natácia? Olha só, gente, essa região aqui, ó, desse alinhamento, ela precisa ser avaliada. Essa região aqui é uma região de microsatélites, e os microsatélites dentro do sequenciamento são um tanto quanto perigosos, entendeu? Porque aqui a gente pode ter muita mutação, que na verdade é mutação recorrente, e isso aqui pode embananar as nossas análises no BEAST, no Network. Então, até dentro do curso de Filogeografia, eu tenho um módulo dedicado só a isso para conversar com a galera, dessa parte de edição de alinhamento. Então, eu não falo na edição de alinhamento aqui com você sobre conferência de alelo ou nada disso, sabe? De alelo não, de nucleotídeo, de pico, se for sequenciamento de Sanger, de filtragem, não é isso, gente. Quando eu falo sobre edição de alinhamento, é você olhar para o alinhamento e avaliar a questão dos passos mutacionais. Então, a gente tem alguns eventos que são representados por um único passo. Então, quando você tem isso, você tem que fazer um tratamento no seu alinhamento, porque senão pode dar uma rede de haplótipos que não se resolve. Esse é um dos casos também dos microsatélites. Então, num caso como esse aqui, o que seria interessante ser feito? Seria interessante eliminar toda essa região aqui, tá? Eliminar os microsatélites. Natácia, mas eu não tenho variação, o que eu faço? Bom, então você vai considerar os microsatélites aqui, mas você vai tratar os seus resultados com muito cuidado, sabendo dessas limitações aqui. E também não vai colocar desse jeito aqui simplesmente. O que a gente vai fazer? A gente vai representar essa variação aqui, ó, toda, como um único passo um único passo mutacional. Então, se você for eliminar essa região ou for considerar isso aqui como único passo evolutivo, então é muito improvável, quando eu falo único passo evolutivo, é porque é o seguinte, gente, é muito improvável ter acontecido primeiro a deleção de um sítio, então cada um desses tracinhos aqui representa um indel, tá? Provavelmente uma deleção. Então é muito improvável que aqui eu tenha tido uma deleção, aí depois tenha tido outra deleção, aí depois tenha tido outra deleção. Pensa, tudo isso aqui a gente está pensando em reprodução, em outra geração, então a mutação ou a deleção ela tem que surgir, ela tem que fixar nas populações, ela tem que ir para frente, né, nas gerações. Então, depois surgir outra e depois surgir outra. Isso aqui é muito pouco provável. Então, o que a gente faz, né? Geralmente, as pessoas que trabalham com filogenia, eles sugerem que a partir de 4 inserções, ou os indels, a gente coloque um único nucleotídeo representando essa inserção, ou então você coloca uma interrogaçãozinha que alguns programas conseguem ler, uns tracinhos, 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 interrogação, porque assim o programa vai interpretar como se fosse um único passo evolutivo aqui, representado por essas 4 modificações ou mais.
Isso é muito importante, isso aqui é o que a gente trabalha dentro dos cursos mais aprofundados sobre edição de alinhamento e que pode refletir nas suas análises de datação e tudo mais. Aí você vai manter o alinhamento original e vai sempre anotar: olha, eu eliminei tal e tal caractere do meu alinhamento, e vai deixar esse original, porque quando você for submeter no GenBank, você não vai submeter esse aqui editado. Esse editado que a gente faz, essas edições, são para as nossas análises, tá bom? Não são para você subir dentro do GenBank lá no NCBI, porque para a gente publicar os nossos artigos, nós precisamos submeter os nossos dados obtidos, sequenciados. Isso é muito importante, faz parte das boas condutas éticas de pesquisa, publicizar os nossos dados. Então, feito esse trabalho que eu resumi aqui para vocês, tem muito mais coisa. Por exemplo, se a região é expressa de um jeito, se a região não é expressa de outro jeito, aí sim eu posso pegar esses dados e montar o meu arquivo de entrada e analisar isso lá nos programas que eu escolhi. Água, gente. Toma água, hidrata. Gente, eu trouxe um outro exemplo aqui, que é bem comum. Isso aqui é com os microsatélites, tá? De dado que está inapropriado e que as pessoas colocam para fazer análises, que são dados que já foram obtidos, processados de uma certa forma, mas que não estão conferidos. Então, aqui nesse caso, eu quero que você olhe especificamente aqui para esses números aqui que eu estou circulando. Olha só, a gente teve aqui um alelo 137.2. Gente, não tem como ter um alelo 137.2, até porque a gente tem nos microsatélites repetições que vão de 1, né, motivo de repetição, por exemplo, a 4 motivos de repetição, 5, 6, enfim. Então, não tem como ser 137. O próximo possível, se fosse uma única repetição, seria o 138. Nesse caso aqui, eu sei que são 2 motivos de repetição. Então, o próximo possível aqui, depois do 137, seria o 139, e depois o 141, e depois o 143, e depois o 145. Então, isso aqui é um artefato. Vocês precisam olhar isso aqui e corrigir antes de vocês começarem a fazer as análises, porque senão o programa ele vai interpretar o número pelo número. Então, você pode fazer a análise correta, você pode apertar os botões corretos, mas vai dar muito ruim. Por quê? Porque ele vai entender que esse 137.2 é um alelo diferente desse 137, quando na verdade eles são a mesma coisa. E o que significa isso aqui? Qual é o impacto disso lá no seu resultado? Você vai ter uma superestimativa da diversidade genética, por exemplo. Isso aqui pode, por exemplo, detectar um bottleneck que nem existiu, entendeu? Então, assim, cuidado com essa preparação de dados, tá bom? Bom, os programas, eles vão exigir, então, arquivos de entrada específicos, cada tipo de programa. Geralmente, para genética de populações, a gente tem alguns tipos de extensões mais comuns. Eu vou falar para vocês quais são. Ponto .arp, tá? Ponto .arp dentro do Arlequim, ponto .txt, o XLS, que seria a tabela de Excel, ponto .dat dentro do FStat, o próprio genipop, ponto .genipop, o ponto .ms, que seria o arquivo para você utilizar dentro de um programa que chama GUI-ABC, que é um programa um pouco mais sofisticado, um pouco mais complexo, que você consegue testar cenários, XML, ponto .fi, enfim, a gente tem esses. Ponto .xml e .fi não são comuns para microsatélites, tá? São comuns para os dados de sequência. Agora, na filogeografia, a gente tem o XML e o ponto .fi, ponto .arp também, que é do Arlequim. O Arlequim ele é ótimo, gente, é um programa coringa. Eu sempre falo para os meus alunos, Arlequim, coringa, eu uso, é muito maravilhoso. Você consegue trabalhar com os SNPs, com a FLP, com micros, com sequências, é ótimo. Então, TXT também nós utilizamos, ponto .nexus, ponto .ms, que seria esse do DUI-ABC, XML, que a gente utiliza bastante no BEAST e no Lamarck, ponto .fi, que a gente utiliza para algumas análises, e o Lamarck utiliza o ponto .fi. O Lamarck ele tem um programa dentro dele que faz a conversão para ser utilizado dentro do Lamarck,
Lamarck também é um programa bem legal para você aprender, porque você consegue estimar número de imigrantes, você consegue identificar se as suas populações elas estão em um tamanho constante, ou se estão crescendo, ou se estão reduzindo, e a extensão mais conhecida aí de todo mundo que trabalha com filogeografia, sem sombra de dúvidas, é o arquivo .fasta. O arquivo .fasta, gente, ele tem o .fasta, mas você também pode encontrar como .fas, F-A-S, e .fsta. Tudo é a mesma extensão, tudo é arquivo FASTA. Bom, mas eu falei para vocês, então, que há uma grande maravilha no mundo que são os programas de extensão. O que esses programas de extensão eles fazem por nós? Salvam nossas vidas? Sim, salvam nossas vidas. Mas, além disso, eles conseguem, então, pegar um arquivo de uma família e converter para outra família. Agora, obviamente, você não vai conseguir pegar um arquivo .dat e converter em um arquivo .fasta. Porque um arquivo .dat, que tenha, por exemplo, genótipos de microsatélites, não se encaixará, não é da natureza desse dado, tá? Não é a formatação desse dado estar em .fasta. Você nunca vai ver um microsatélite em .fasta. Então, não vai fazer também essas coisas esdrúxulas que não existem, tá? A gente só converte para programas que conseguirão analisar esse tipo de dado e para extensões que possam ser também convertidas. Então, não adianta você querer pegar um .dat e querer transformar em FASTA, que não vai dar certo. Já estou te avisando. O primeiro programa que eu sugiro que você utilize, que eu, gente, definitivamente amo uso demais, é o PGD Spider. Eu falei para você que eu tinha muita resistência em aprender a utilizar esses programas. Que vontade de ir lá no meu passado e dar uma sacolejada em mim. Gente, os meninos, meus alunos, eles amam esse programa, eles passaram a utilizar para tudo e você também vai utilizar. Porque aqui você tem vários programas que podem ser convertidos. Então, você vai pegar um arquivo de um programa, converter para outro. Tem um programa que é bem parecido, o Create, mas o Create, ele utiliza só os dados de genótipos. PGD Spider, ele pode utilizar SNPs, então você consegue fazer a conversão do VCF aqui, do arquivo VCF, para quem trabalha com SNPs, você consegue converter os micros aqui dentro, você consegue converter também os arquivos de marcadores dominantes, você consegue converter os arquivos de sequência. Se você tem FASTA, nossa, converte para quase tudo. Eu acho que para tudo que eu utilizo, o PGD Spider tem uma solução. Quando você baixar o PGD Spider, você vai entrar no programa, vai abrir e você vai encontrar essa tela que eu tô te mostrando aqui. Então, basicamente, o que você tem que fazer no programa é clicar nessa opção File Format e aqui você vai escolher o formato que você quer converter. Então, escolha aí aquilo que você tem interesse e depois que você escolher isso daqui, o formato que você quer converter, você vem aqui nessa parte de Data Output e aí você vai escolher o formato que você quer que esse programa, que esse arquivo de entrada seja convertido. Depois que você fizer isso, talvez, dependendo da natureza, ele vai pedir para você algumas especificidades, tá? Algumas vezes não. Depois você vai selecionar aqui o arquivo de saída da sua conversão. Aqui você importa, tá? Eu não esqueci de falar isso, mas aqui você importa e aqui você seleciona para onde esse arquivo vai. E aí, gente, é só clicar aqui embaixo em Convert e voilá, você tem o seu arquivo convertido. O segundo programa que eu gosto também, mas esse eu gosto especificamente para um tipo de programa, é o DNASP. O DNASP ele é bem conhecido pela galera que trabalha com sequências e ele faz algumas análises bem interessantes, mas ele também funciona como um conversor de inputs. Então, aqui também é super tranquilo. O que você tem que fazer é abrir o seu arquivo FASTA aqui dentro e aí você vai, para exportar, clicar na opção Save As, tá? Export Data. Por que eu não gosto muito dessa opção do PGD não, do DNASP. Gente, eu não gosto muito porque ele até exporta, por exemplo, por .arp, só que ele exporta em formato de haplótipos, então eu não gosto muito, sabe? Porque eu vou perder informação populacional, informação de localidades,
que muitas vezes eu não quero fazer diferenciação, testar a diferenciação entre os haplótipos, geralmente para minha pergunta de pesquisa, tá? Eu quero testar se há diferenças genéticas entre populações, sei lá, que estão num bioma em outro, vai depender da sua pergunta biológica, então ele não me responde bem nesse sentido. Porém, ele consegue exportar para um formato que é o chamado RDF, que é um saco de fazer, que é o formato do network, é o arquivo de entrada do network. E assim, ele é um saco de fazer mesmo, tinha um porre. E aí, aqui eu consigo fazer. Ele vai exportar em formato de haplótipos, mas não tem problema. Por quê? Porque a gente quer na rede de haplótipos realmente identificar o quê? Os haplótipos. Então, sem problema nenhum. A única dificuldadezinha que você vai ter que anotar no canto que ele vai soltar uma lista de quais indivíduos compõem cada um desses haplótipos. Aí você tem que guardar isso para você conseguir identificar certinho quais localidades tem determinado tipo de haplótipo e conseguir gerar os seus gráficos, desculpa, suas pizzas, né, para colocar no seu mapa bem bonitinho. Outro programa que eu acho super interessante, quase não vejo muita gente falando, mas eu falo bastante dele, é o GNIX. Sou bem apaixonada no GNIX, falo que o GNIX é o amigo dos desesperados. Se você tiver com alguma análise que você precisa rodar muito rapidamente para algum congresso, para uma apresentação que está atrasada, utilize esse programa que vai ser sucesso. Mas além das análises que ele faz mais análises descritivas, viu, gente? Ele também faz a conversão com os micros e com as sequências. Então, você vai importar as sequências para cá. É possível importar, muita gente não sabe, mas tem como importar as sequências para o GNIX. E aí você vai na opção dentro do GNIX Export, escolher qual tipo de exportação você vai querer, de conversão. Por exemplo, se você estiver trabalhando com sequências, você não vai conseguir exportar para um Service da vida, para um GDA da vida, para o GNClass da vida, para o GNPOP da vida. Todos esses programas, isso mesmo. Todos esses programas, Microchecker, todos esses programas aqui são programas de genética de populações. Estou trabalhando com os microsatélites aqui. Todos eles a gente tem no nosso curso. Agora, aqui, se eu tiver com sequência, por exemplo, aí eu já consigo exportar para o Arlequim. O Arlequim ele exporta tanto os micros quanto as sequências, tá? Eu já posso exportar, por exemplo, para o Network, um Nexus, um Philip. E tem vários outros aqui embaixo, porque eu não consegui printar de forma que vocês conseguissem ver tudo, mas tem um monte de opções aqui, gente. Outro programa que eu acho maravilhoso é o Civil, gosto bastante dele. E o Civil, ele é um programa que ele consegue também exportar arquivos .fasta de sequências e você consegue exportar em .nexus e .philip. O .philip, gente, eu trago muito ele aqui porque o .philip é o arquivo que é utilizado dentro do Lamarck, na verdade dentro do conversor do Lamarck, para que esse conversor do Lamarck converte o .philip em .xml, que é o arquivo que a gente analisa dentro do Lamarck. Então, se você for trabalhar com o Lamarck, você já sabe onde você pode fazer de maneira automática essa extensão .philip. Falando nisso, outro programa também super interessante para você utilizar para exportar e converter sequências é o programa Mega. O programa Mega, ele não tem muitas opções também em .philip e Nexus e outras coisinhas mais, que são extensões mais usadas para filogenia, mas a gente da filogeografia também usa. Obviamente, eu acho que você percebeu aqui que o programa mais top de todos até agora é o PGD Spider, né? Mas é bom que a gente saiba as funcionalidades desses outros programas que nós utilizamos, porque às vezes você está com ele aberto, já exporta em .philip, já vai rodar em outro programa, mas o PGD Spider, ele resolve muito a nossa vida. Agora, um outro programa que também tem a possibilidade de conversão e que quase ninguém sabe é o nosso querido Arlequim. Gente, Arlequim também faz conversão, vê se pode. Excofia não brinca em serviço, né? Então, como que você vai fazer isso dentro do Arlequim? No menu do Arlequim, você vai escolher a opção Import e Export Data. Dentro desse menuzinho aqui, ó, Import Data. Aqui você vai nessa opção aqui de pasta, File, vai em Browse, procura aqui o seu arquivo e aí você pode pegar o GNPOP, porque geralmente quando a gente trabalha com os micros, a gente pega
muito arquivo em formato GNPOP. Você pode pegar o formato GNPOP, escolher aqui, você vai clicar nessa setinha, porque aqui é o print, e aí você vai escolher o formato que você quer, e aí você vai converter para o tipo de arquivo que você deseja. Então, ele consegue converter para GNPOP, para Philip, você vai conseguir converter para Mega, para você usar no Mega. Agora, você não vai converter microsatélites para Mega, né? Então, saiba que como ele trabalha com vários tipos de marcadores, ele vai conseguir fazer essas conversões, mas a gente só vai conseguir fazer a conversão dentro daquela família de possibilidades do tipo da natureza do seu marcador. Então, depois que você escolher o tipo de arquivo que você quer exportar, né, que você quer converter, você vem em Translate e ele vai fazer isso para você. Gente, é muito legal isso daqui. Eu adoro porque ele tem essa possibilidade de pegar o GNPOP pra gente. E a gente utiliza muito o GNPOP. Olha, eu falei para você 6 tipos de programas, isso, mas a gente tem muito mais programas para fazer conversão. Então, se você quiser, só me fala que será um prazer preparar mais conteúdo nesse sentido e aí eu trago outros programas aqui que também são utilizados para fazer essas conversões. Mas o importante é que você saiba que essas ferramentas existem e que você, quando faz o seu input à mão, você pode consumir grande quantidade de tempo. Por quê? Primeiro pela questão operacional mesmo, né? Tananana, digita, digita, digita. Depois, porque provavelmente, infelizmente, erros acontecem e às vezes vai ser um espaço que você vai digitar errado que vai travar sua pesquisa, ou pior, quando você digita um número errado que não trava o seu input, mas gera um resultado errado e você nem sabe que aquele resultado está errado, às vezes passa um dado de genótipo equivocado, ou você simplesmente abre, você coloca uma mutação que não existe no seu alinhamento. Então, eu sempre busco realmente utilizar ao máximo essas ferramentas. Isso significa que você não vai mexer com ele, né, editar à mão? Não, não significa isso. Por exemplo, se eu quero testar grupos, a MOVA, geralmente eu faço a conversão dos programas lá que eu preciso, mas essa estrutura de AMOV eu preciso mexer editando. Por quê? Porque eu estou pensando nela. Então, eu quero testar se tantos grupos têm diferenciação entre si. Então, eu olho lá embaixo no programa e eu trabalho com isso. Tem isso também, tá? Mas, de toda forma, essa edição que a gente tem que fazer complementar. Nossa, gente, assim, comparado ao trabalho que é, nem se compara. Imagina só, você tem um PGD Spider, eu pego um ponto ARP, que é o do Arlequim, exporto pro BAPS. Assim, ó, sem comentário, gente. Ai, gente, a gente sofria muito. Então, assim, quando você faz o seu input à mão, você sabe que você pode introduzir erros nos dados, isso pode gerar impacto nas suas análises, você vai perder tempo, a gente não quer isso. Então, a conversão é uma excelente alternativa. Se você não sabe mexer nesses programas, vai aprender. Você já sabe aqui quais são. Tem tutorial no Entenda Genética, não tem desculpa. Vai mexer, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Quero só dizer para você que tem alguns programas que nós ainda não temos como fazer essa conversão dentro dos programas clássicos que eu citei. O Beast, ele é um pacote, então ele tem vários programas lá dentro. E ele tem um programa que chama Beauty, e o Beauty, ele constrói o arquivo de entrada que o Beast utiliza. Então, a gente não tem um conversor, entendeu? Porque a gente precisa construir esse XML, esse arquivo de entrada do Beast, dentro do Beauty. Da mesma forma, isso para a família do Beast 1 e 2, tá? Que o Lamarck, a gente tem o ponto .fi, que a gente precisa, então a gente viu um monte de programa que faz essa conversão para o ponto .fi, mas o Lamarck, ele tem o seu próprio conversor para que você consiga pegar esse ponto .fi, colocar algumas informações nele dentro do programa que o Lamarck tem, que é uma girafinha, que é um conversor, ele é um iconezinho de uma girafinha. E o arquivo .mss do UIBC, também não temos ainda uma forma de conversão, tá? Mas você consegue converter em arquivos muito próximos no formato interno, e aí você edita esses arquivos muito próximos, e aí altera para o formato necessário. Então, se você não tem um arquivo que você consegue converter, não tem problema, verifica uma estrutura que é bem próxima,
converte dessa estrutura próxima e aí você faz essa edição em cima dessa estrutura próxima. Eu nunca pego um arquivo FASTA, por exemplo, e vou transformar em TXT para mexer no do IBC. Jamais. Eu converto e aí, a partir da conversão que eu fiz, geralmente para ponto Nexus, eu vou trabalhando em cima desse documento. Galera, essa foi a nossa aula de inputs marotos maravilhosos para você voar no domínio das suas análises e focar no que importa, que são as interpretações. Tudo está interconectado, mas no final das contas o que a gente quer é um trabalho redondinho, é um trabalho excelente. Então tudo começa com a base. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se liga que sempre tem coisa nova aqui no canal e eu te espero no nosso próximo vídeo com muito conteúdo bacana para que você tenha o seu domínio para analisar e interpretar dados em diversidade genética. Até a próxima!